aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo continuamos o aprendizado em JavaScript aqui na plataforma FreeCodeCamp. A gente já está depois da metade, né? No caso em 75%, né? Já 82/110 dessas lições. E vamos lá. Mas antes de tudo, já peço o like de vocês e a inscrição no canal, que isso ajuda bastante. E caso não tenham visto, a gente tem uma playlist aí no canal de HTML, CSS e JavaScript, que são linguagens voltadas à programação, desenvolvimento web, né? E desenvolvimento de aplicações e páginas. Então, aqui no FreeCodeCamp, completando todas as lições e fazendo os projetos no final, você tem direito a um certificado. Então vamos lá. Essa lição, acessando propriedades de objeto com variáveis. A gente tem aqui variável dogs, que é um objeto, né? Temos o nome dos cachorros e a raça deles, né? E com isso a gente pode acessar a propriedade de um objeto utilizando a notação de brackets aqui, né? De colchetes, e botando a propriedade, o nome da variável, né? Como um parâmetro para acessar a propriedade. Com isso a gente tem aqui, né? A variável player number, e temos a variável player, que a gente quer acessar o nome do player, né? E com isso a gente pode botar dessa forma aqui, né? Ele pede que a gente tem que usar o player number para olhar o player 16, o jogador 16. Então é só a gente botar aqui, né? A variável player number tem que ser 16. E aqui a notação de brackets a gente bota player number, sempre lembrando de botar exatamente, né? Tudo que é minúsculo e minúsculo, tudo que é maiúsculo e maiúsculo. Dando Ctrl Enter, né? O run the test a gente completa. Próximo, atualizando propriedades de objetos. Dá pra gente atualizar, né, propriedades de objetos aqui, né, no JavaScript, porque ele é uma variável que é mutável, né? Diferente de strings, por exemplo, que a gente viu em outra aula, né? Strings são imutáveis, ou seja, você não pode alterar um caractere específico de uma string. Você tem que alterar a string inteira, né? Mas aqui nos objetos de JavaScript a gente pode alterar. Com isso, aí ele pede para que a gente altere, né, o nome, né, do MyDog para HappyCoder. Então vamos lá. É só a gente vir aqui, né, MyDog.name vai ser igual agora, ao invés de coder, vai ser HappyCoder. Codificador aí feliz. Completo 76%. Adicionando novas propriedades a objetos. Além de alterar propriedades, dá para a gente adicionar propriedades simplesmente botando o nome de uma nova propriedade que ainda não existe, né, no nosso objeto, e a gente acrescenta o valor dessa propriedade. Então aqui temos o objeto cachorro, né, que tem nome, tem as patas ali, né, pernas, rabos e amigos, e a gente pode adicionar o bark, né, que é o latido. Então é só a gente botar aqui, né, mydog.bark vai ser igual a woof, como ele pede aqui, né, que seja woof. Com isso pode ser, né, qualquer valor, pode ser qualquer tipo de variável, né, pode ser string, um número inteiro, um número float, etc. Qualquer tipo de variável. Temos aqui também, além de alterar, adicionar, dá para a gente deletar propriedades de objetos. É simplesmente a gente botar delete no começo, essa keyword aqui, né, essa palavra-chave, e depois colocar o nome da propriedade que a gente quer deletar. Então a gente quer deletar aqui, né, o tails. Vamos deletar os rabos do cachorro. Vai ser um cachorro desrabado aí. Vamos ser um cachorro sem rabo. Ponto tails. Com isso, Ctrl Enter, passamos 78%. Utilizando objects, né, objetos como lookups. Lookups é como se fossem tabelas, né, ou formas de a gente organizar a informação em um valor-chave, né, uma palavra-chave, uma keyword e o seu valor respectivo. Então temos aqui, né, o variável alpha, que é um objeto, é como se fosse o alfabeto em ordem reversa, né? O número 1 é a letra Z, o número 2 Y, assim por diante até o último, né? O último número, é o 26, é a letra A. E aqui a gente quer converter, a gente precisa converter todo esse switch case aqui, né, toda essa parte do código, esse bloco aqui, em um objeto lookup. Com isso, a gente tem que, vamos deixar o switch ali embaixo e vamos criar um objeto que é chamado lookup. Então, variável lookup vai ser igual a esse objeto, e a cada uma dessas palavras aqui, né, cada uma dessas chaves, a gente tem que botar o nome, né? Alpha é igual a Adams. Então vamos botar aqui da mesma forma, né? Adams. Daí colocamos da mesma forma vírgula e assim por diante, vamos botando, né, para tentar reduzir todo esse alfabeto. No caso, o alfabeto aqui que ele utiliza, né, o alfabeto militar, né, são as palavras, o A é alfa, o B é bravo, C é Charlie,
E aqui estamos botando nome de cidades, aparentemente, né? Nome de pessoas ou cidades. Chicago, vírgula, assim por diante. É um trabalho manual, mas vamos acrescentando aí pouco a pouco. Denver, vírgula. Já aproveito também, né? Já falei antes, mas a gente tem aí outras aulas de HTML, CSS e JavaScript aqui na plataforma, né? De HTML e CSS já foi completa todas as aulas, e também no final você pode fazer o projeto para ganhar o certificado, né? O Echo, opa, tá errado, é Easy, e o F é Foxtrot. Vai ser o Frank, por último aqui, né? Vamos verificar se é isso mesmo, e daí a gente roda tirando dessa forma, né? Então com isso, com essa abreviação, a gente consegue deixar as formas bem mais, nosso código bem mais simples, né? Bem mais simplificado, e também fica visualmente melhor estruturado, e em termos de computacionais também fica mais fácil, né? Aqui no caso a gente precisa verificar, né, o valor respectivo do lookup. Então a gente tem que botar, né, que a resultado vai ser igual ao lookup, e aqui entre a notação de brackets o respectivo valor. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos rodar os testes. É isso mesmo, 79%. Próximo, testando objetos para propriedades, né? Testando se um objeto tem tal propriedade. Então, no caso, a gente tem essa função aqui, né? Que é utilizada com notação de ponto, que é o hasOwnProperty. E daí a gente acrescenta entre parênteses depois o nome da propriedade. O que isso significa? Que é para a gente verificar se um objeto tem uma específica propriedade. Com isso, ele pede que a gente modifique essa função checkObject para verificar se o nosso objeto object tem a propriedade específica checkProp. Se a propriedade é encontrada, ele vai retornar essa propriedade, se não, ele vai retornar not found. Então, né, como a gente vê aqui, né, ele tem o if, ele já demonstra aqui, né, if the property is found, né, se a propriedade é achada, temos uma condicional, e a gente tem que utilizar a condicional, né, a parte ali que a gente aprendeu em aulas anteriores, o if. Então vamos lá, a gente tem que alterar simplesmente aqui entre essa parte do código. Então vamos verificar. If object .hasOwnProperty, daí o nome da propriedade é checkProp. Se ele tiver, a gente tem que aqui, né, abrir chaves e retornar o object e o valor respectivo dessa propriedade, né, que é checkProp, e vai retornar o valor. Else, caso contrário, ele vai retornar aqui, né, esse change_me, que no caso vamos tirar esse change_me aqui, ele vai retornar a string que é dizendo not found. Vamos ver se é isso mesmo, se não há nenhum erro. É isso mesmo, completo 80%, né? A gente é sempre importante verificar se tem algum erro ou não, né, no nosso código, porque qualquer detalhe a gente às vezes faz todo o grosso, né, a parte geral, mas em um detalhezinho a gente esquece. Próximo, manipulando objetos complexos. Então temos aqui, né, a gente pode falar que os objetos são formas de estruturar, né, informação em estrutura de dados, né, que a gente chama data structure, e é um jeito da gente manipular e fazer, né, a manipulação de dados de informação de forma flexível. Então temos aqui, né, objeto MyMusic, que ele tem temos aqui, né, no caso esse MyMusic, que tem o artista, temos o título, o ano de lançamento, né, do álbum, e os formatos, né, do álbum, né, CD, temos LP, então temos diferentes formatos aí. O que a gente precisa fazer, né, tem que adicionar um novo álbum para o array MyMusic, e adicionar uma string artista, título, release e também o formato, né? Também temos que adicionar todos os formatos desse array em string. Então dá pra gente simplesmente copiar aqui, né? Lembrando que a gente, quando está estruturando diferentes informações dentro de um array, a gente bota vírgula aqui, né? E vamos botar aqui embaixo. Artista, vamos botar o meu nome. Então vamos botar aqui, né? Billy, em vez de Billy Joe, vamos retirar e botar aqui Gustavo Simas. Título, vamos botar o título do álbum, né? Meu primeiro álbum, caso vocês não saibam, tem aí, né? Vou deixar na descrição esse álbum disponível no Spotify, YouTube e outras plataformas aí. Release Year foi nesse ano aqui, 2020, que eu tô gravando esse vídeo. Formatos, não tem esses formatos, mas eu vou deixar assim, né? Eu acho que não tem problema a gente deixar esses formatos aqui. Vamos rodar para ver se é isso. É isso mesmo, 81%. Próximo, acessando objetos que são
nested no caso é ninho, né? Então objetos aninhados. Dá para a gente acessar, né, os objetos aqui em JavaScript que são aninhados, ou seja, são objetos dentro de objetos, né? São essas informações aqui estruturadas uma no interior da outra, mas não tem problema, a gente consegue ir acessando isso utilizando essa sintaxe aqui, né? Por exemplo, temos o our storage, que temos a escrivaninha, e dentro da escrivaninha temos aqui um outro objeto que é um drawer, né? Que é como se fosse ali uma gaveta, que daí tem um stapler, que é para grampo, né? Grampeador. E temos outros objetos aqui também. E o que a gente faz? A gente vai botando, por exemplo, ourStory.cabinet, ele vai acessar a propriedade cabinet. TopDrawer vai acessar esse valor aqui dentro do cabinet e vai acessar o folder 2, que é dentro do TopDrawer, dentro do cabinet. E com isso o valor vai ser secrets. O que a gente precisa, né, é acessar temos o objeto myStorage e temos que definir, né, temos que atribuir conteúdo ao Glovebox. E esse conteúdo do Glovebox tem que ser aqui, né? Tem que ser esse maps dentro dessa variável aqui, tá? Que está undefined. Vamos lá então, começando, né? MyStorage, ele vai ser o MyStorage.car e daí temos que verificar o que tem dentro, né? Inside e depois Glovebox. Com isso, vamos aqui, né? Inside, no caso vamos botar, né? Inside. E aqui, né, que é o Glovebox, Glove_box, que daí vai ser o Maps. Vamos rodar. E é isso, 82%. Próximo, acessando arrays aninhados. Dá pra gente verificar, né, os arrays que são, além dos objetos aninhados, dá pra gente ter arrays aninhados, né, que temos aqui our pets, temos aqui um objeto, temos um objeto dentro desse array, mais outro objeto e assim por diante. O que a gente faz, né, a gente coloca nessas anotação de brackets e pontos também para acessar as informações dentro. Então, por exemplo, ourPets 0, né, o índice 0, lembrando que em JavaScript os índices de arrays, né, e de objetos começam em 0, vai acessar esse bloco aqui. Ponto .names vai acessar essa parte aqui. E o 1, né, do names vai acessar o segundo objeto, né, que é 0, 1, Meowser, e é o Fluffy. Então vai ser o Fluffy do names do ourPets. O que a gente precisa aqui, né, recuperar a segunda árvore da variável myPlants, utilizando ali a anotação de pontos, né? Então é esse tipo aqui, né? Ponto trees. Então a gente tem que pegar o pine. Então vamos lá. A segunda árvore tem que ser myPlants, que é o objeto geral. Temos ali que é o 1, né? Que é todo esse bloco aqui. myPlants 1 é essa parte. Ponto list, que daí vai ser o ponto list 1. Entre brackets aqui, ponto list 1. Com isso, muito bem, completa essa parte, 83%. Aí, coleção de discos. Então, temos aqui, né, outra forma da gente verificar, né, coleção, que são objetos, coleção de discos. E já uma observação, né, que a gente estava falando, objeto JavaScript, e o objeto JavaScript, né, tem esse nome, né, que é bastante conhecido, bastante utilizado aí, né, que é o JSON. E o JSON é um acrônimo, né, uma sigla para JavaScript Object Notation. Então temos aí, né, que são essa lista aí, essa notação de objetos no JavaScript. Temos aqui essa coleção, e daí temos o índice, né, um número de registro. Daí temos dentro, né, um álbum, artista, tracks e arrays dentro de um objeto, dentro de outras propriedades da variável collection. Então é algo um pouco complexo, você pode até tomar um tempo aí para tentar avaliar, mas aqui vamos tentar ir direto, né, na parte de resolução que ele diz. Então o que acontece aqui, né? Tem várias instruções que ele pede. O que acontece? A gente tem que pegar essa função que é update records, ou seja, a gente tem que fazer o update, né, a atualização de determinada propriedade, né, dentro dessa variável collection. Daí temos aqui esses três parâmetros, né, esses três argumentos, que é o id, o prop e o value. Se a propriedade não for tracks, então o valor não estiver vazio, então a gente tem que atualizar, né, ou setar o valor para esse álbum, né, essa gravação. Se temos vários ifs aqui, né? Então temos que esse aqui já é bem estruturado, a gente já sabe que vai ter vários condicionais if. Se a propriedade é tracks, mas o álbum não tem tracks, então ele vai criar um array vazio
antes de adicionar um novo valor para essa propriedade correspondente. Se a propriedade é tracks e o valor não é vazio, ele vai dar um push. Então já temos aqui, né, push, que a gente viu lá, né, para incorporar, né, para adicionar, dar um apêndice no array. Puxa esse value dentro, no final, né, do array dos tracks. Daí, se o valor é vazio, ele vai deletar essa propriedade do álbum. Então é algo aí que a gente tem que ir vendo por partes. Então vamos ver aos poucos o que a gente pode fazer aqui. Então o que podemos fazer aqui primeiro, né? Vamos organizar parte a parte e começar pelo final, né? Aqui no caso, né? Não necessariamente em programação estruturando a sequência de desenvolvimento, a gente não necessariamente começa do que foi enunciado primeiro, né? Mas vamos começar pelo final porque temos aqui o primeiro, né? Que é a parte de deletar. Ou seja, se nosso argumento, nosso parâmetro da função recebido value for vazio, né, uma string aqui em branco sem nada, então a gente vai deletar tal propriedade do álbum. Então vamos ter a condicional if, né, já que é uma condição, se o nosso value for igual com 3 iguais aí, né, lembrando que verifica não só o valor, mas também o tipo, né, da variável, então o nosso collections vai ser deletado, né, a propriedade. E aqui a gente tem que pegar não só o prop, mas também o id, né? Então é o collection id, utilizando a notação de brackets e prop, e aí com isso a gente vai deletar tal propriedade. Próximo aqui, né, seguindo de baixo para cima, se o nosso prop for tracks e o valor não é vazio, a gente vai dar um push do valor no final do array tracks. Então a gente tem que verificar aqui, né, um else if. Vamos botar else if. Else if o nosso prop é tracks, né? Então se o nosso prop vai ser igual a tracks, e se a gente não tem essa propriedade, a gente vai criar, né, e utilizando o operador lógico 2e, se a gente não tem a propriedade, né, então se o collection id.hasOnProperty, quer dizer, a gente vai verificar se não tem essa propriedade, né, utilizando exclamação, que é a negação, então a gente vai fazer o que? Vamos criar aqui, né, a gente vai criar o collection, o array vazio, né, do id e prop aqui. Prop vai ser igual um array vazio e depois a gente vai dar o push no valor, né? Então simplesmente a gente copia aqui, né? Vamos copiar essa parte e vamos dar o push nesse array vazio que a gente acabou de criar do respectivo valor. Caso contrário também, né, se ele for propriedade e se ele já tenha o tracks ali, né, dá pra gente copiar, que no caso se ele já tiver a propriedade tracks, então é simplesmente dessa forma aqui, né? Então ele simplesmente não vai criar o array vazio, né? Porque já existe esse array do tracks, então ele simplesmente vai dar o push aqui no valor. Então é dessa forma aqui, né? Caso contrário, por último, a gente tem aqui, né, dessa parte, caso contrário já exista a propriedade track, já exista valores dentro do track, a gente simplesmente vai pegar o valor respectivo, né? Então a gente vai retornar aqui, né, o valor, né, collection id value, né, a gente vai retirar o respectivo valor. Então vamos verificar aqui, né, collection id prop, a gente vai atualizar o valor, né, igual a value. Vamos atualizar, né, esse valor. Vamos ver se é isso mesmo, né, algo aqui que em primeira vista pode parecer complicado. Vamos ver, rodar os testes. Opa, tem algo errado aqui, né? Então, muito bem, o único detalhe que estava faltando era o S, né, no track, que estava escrito track, mas era tracks que a gente tinha que atualizar. E eu vou mostrar outra forma que tem como da gente simplificar toda essa parte aqui, né, da função, que ao invés de a gente utilizar essa questão aqui de else, if, e também utilizar a verificação do condicional lógico aqui, né, do operador lógico e dentro do if, né, a gente dá para simplesmente fazer dessa forma aqui, né? Vamos excluir esse else if aqui e esse else aqui, e com isso a gente coloca dessa forma aqui, que a gente utiliza o operador lógico ou seja, ele vai verificar se temos a propriedade de tracks. Se a gente tem, ele vai simplesmente aqui, se a gente não tem, no caso, ele vai criar um array vazio, ou se a gente já tem, ele simplesmente vai pegar a própria propriedade, então ele não vai alterar, né? E com isso a gente já exclui a necessidade de um else if e a gente completa essa parte, né, 84%. Próximo, né, iterando com o loops while no JavaScript. Então aqui, né, a gente pode fazer loops que são como se fossem partes do código que vão ser repetidas enquanto uma função enquanto uma condição estiver sendo satisfeita. Que aqui enquanto a gente utiliza o while, né? Então o while, ou seja,
enquanto o i for menor do que 5, essa variável que a gente criou anteriormente, que é 0, ele vai dar um push, né, nesse valor i dentro desse nosso array, e vai dando aqui um incremento no i. Com isso aqui embaixo, né, vamos verificar o que a gente precisa. A gente tem que adicionar os números de 5 a 0, inclusive em ordem descendente aqui no myArray, utilizando o loop while. E é preciso muito cuidado aqui no caso, quando a gente for trabalhar com loops while, porque caso você faça uma condição que é repetida eternamente, né, uma condição que está sempre satisfeita, ele pode chegar a travar, né, pode chegar a travar tanto aqui na plataforma do FreeCodeCamp quanto na IDE, né, no software que você estiver utilizando aí para compilar e rodar o código no JavaScript. Então com isso a gente tem que adicionar, né, de 5 a 0, né, seria a ordem decrescente, né, descendente. Então o que a gente precisa fazer, né, criar a variável i, que ela vai ser começar no 5, e enquanto, na verdade a gente começamos no 5, né? Enquanto o i for menor do que 6, não, no caso a gente vai ser descendente, né? Então enquanto o i for maior ou igual a 0, né? Caso fosse menor, ia ser um loop infinito. Enquanto for maior ou igual a 0, né, que a gente quer o 0 inclusivamente, né? A gente vai fazer o que? A gente vai dar o push no myArray.push a variável i, que está sendo aqui, né, tratada dentro do while, e vamos dar um i menos menos. Verificando aqui, rodando os testes, e com isso está tudo certo, ele vai completar, né, vai fazer o 5, 4, 3, 2, 1, 0. Iterando em JavaScript com os loops for. Então temos aqui os loops for no JavaScript, que são outra forma da gente tratar, né, essas repetições de código, que no caso o loop for ele cria, né, ele pode criar uma variável dentro do tratamento dele, né, e temos essa sequência, né, que é a inicialização, ponto e vírgula, a condição, e ponto e vírgula a expressão final, né, do que ele vai ser executado. Com isso a gente pode simplificar muito dos nossos loops ali no while, por exemplo, pode ser transformado num for. O que a gente precisa, né, a gente tem, por exemplo, esse exemplo, que é o nosso our array, que é criado vazio. Temos cria variável i, que é igual a 0. O i, enquanto o i for menor do que 5, ele vai executar isso daqui, e no final ele vai fazer o incremento, né, o i mais mais, e vai retornar e fazer até essa condição não ser mais satisfeita, daí sim ele vai sair. O que a gente precisa fazer é utilizar o loop for para trabalhar dando um push no valor de 1 a 5. Então dá para a gente simplesmente copiar aqui, né, fazendo essa criação. No caso ele cria de 0 até 4, e a gente quer de 1 até 5. Então a gente começa no 1 e vamos até o 5, né, que é caso for menor do que 6. Em vez de our array, a gente bota my array. E assim ele vai começar no 1, daí vai dar incremento, 2, 3, 4, até o 5, né? Quando ele chegar a 6, ele vai verificar, opa, 6 não é menor do que 6, então, né, 6 é igual a 6, no caso. E com isso ele vai sair do loop e aí tá finalizado. Muito bem, aqui finalizamos essa parte do vídeo então, e a gente vai continuar e finalizar no próximo vídeo a outra parte aqui tratando de loops e tratando de questão de arrays e objetos em JavaScript, né, JSON. Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só deixar nos comentários, e até a próxima. Valeu!